Um dos mais importantes casos de pouso de OVNIs ocorreu no começo da noite de 2 de novembro de 1971, na pequena cidade de Delphos, no estado americano de Kansas, nos Estados Unidos. O conjunto de evidências associados ao caso o tornaram um dos mais sólidos casos ufológicos já registrados. O protagonista, um garoto chamado Ron Johnson, 16 anos na época, e o seu cão cuidavam das ovelhas da família quando sua atenção foi despertada por um estranho objeto voador que se aproximava. Este objeto tinha forma de cogumelo, tinha aparência metálica com várias luzes multicoloridas, laranja, vermelho e azul. O aparelho aproximou-se de Ron, parando silenciosamente a aproximadamente 25 metros de distância, próximo a algumas árvores e flutuando a poucos centímetros do chão. O objeto tinha aproximadamente 2 metros de diâmetro. Seu cão demonstrou qualquer sinais de inquietação na presença do aparelho. Assustado pelo que estava presenciando, ele tentou chegar mais perto para dar uma olhada, mas uma luz intensa oriunda do aparelho impediu que ele observasse melhores detalhes. Segundo Ron, o objeto produzia um som alto como uma máquina de lavar vibrante. O brilho na parte de baixo do objeto aumentou de intensidade no momento em que este objeto começou a elevar-se no céu. Devido à intensa luminosidade, Ron teve sua visão ofuscada durante a partida da nave. Ele apenas ouviu o estranho som que tornava-se mais agudo e alto conforme o objeto ganhava velocidade. Assim que sua visão melhorou, ele correu de volta para a casa da família e avisou seus pais, Emma e Durrell. Por vários dias, ele ficou com sua visão sensível à luz, além de sentir uma dor de cabeça que durou vários dias. Os pais de Ron vieram até o local verificar o que havia acontecido. Eles ainda chegaram a tempo de ver o objeto, que ainda tinha o tamanho de uma lua cheia, desaparecendo em seguida. Foi então que eles notaram que no local onde o objeto havia parado, ficou uma marca circular brilhante. Nas árvores próximas, também havia algumas folhas brilhantes próximas ao círculo. As 3 testemunhas sentiram que o solo local estava de alguma forma afetado, mostrando-se diferente do resto do ambiente. Era como se ele estivesse cristalizado. A mãe de Ron sentiu seus membros inferiores amortecidos, como se estivesse anestesiada. O Sr. Durrell, que trabalhava em uma casa de repouso, também sentiu efeitos semelhantes em suas pernas e braços, a ponto de impedi-lo de medir a pulsação dos pacientes. Na ocasião, foram obtidas algumas fotografias da marca. Ao amanhecer do dia seguinte, a família imediatamente foi até o local do pouso do objeto. Havia chovido durante a noite e eles constataram, fora da marca, o solo estava úmido. Dentro do círculo também estava úmido, mas no anel brilhante estava completamente seco. Algumas semanas depois, o inverno chegou e caíram os primeiros flocos de neve, e fenômeno semelhante ocorreu. A neve depositava-se normalmente dentro e fora do círculo, mas jamais no anel produzido pelo objeto. Investigadores coletaram amostras do solo, tanto de dentro da marca quanto de fora dela, e a submeteram a diversas análises. Através destas, concluiu-se que no solo afetado, a água não penetrava. O caso ganhou repercussão, atraindo diversos jornalistas para a área. Um deles era Tadia Smith, repórter do The Delphos Republican. Transcrevemos aqui o seu relatório. O círculo continua muito perceptível e fácil de se ver. O solo está seco e incrustado. O círculo, ou anel, tem aproximadamente 2,5 metros. O centro do anel e o lado de fora ainda estão lamacentos devido a recentes chuvas. A área do anel, que está seca, tem aproximadamente 30 centímetros e está seca com a coloração muito clara. O objeto tinha esmagado uma árvore no chão, ou quando pousou ou quando decolou, e parece que ele tinha quebrado uma parte da árvore viva quando ele pousou. O pedaço quebrado estava estranho. Seria normal ele quebrar se estivesse morta há algum tempo, mas a planta estava verde sobre a casca e a área superior tinha folhas verdes presas nos galhos. Mais tarde, no mesmo dia, o xerife Yellow, o subxerife Harlan Yellow e o patrulheiro do estado do Kansas, Kenneth Yanger, investigaram o anel, depois de serem informados dos fatos por Tadia Smith. Segundo Harlan, nós observamos um anel moldado por algo, sem dúvida com um buraco no meio. O anel está completamente seco, com um buraco no meio
e na parte externa cheias de lama. Tem galhos quebrados de uma árvore e uma árvore morta ali. Existe uma ligeira descoloração nas árvores. Os exames posteriores indicaram que o solo ficou afetado até uma profundidade de 30 centímetros. O anel em si era composto de uma substância esbranquiçada que foi levada para análise. A análise identificou um tipo de organismo intermediário entre as bactérias e os fungos da família Actinomycete, gênero Nocardia, que quando estimulado por radiação ultravioleta, emite luz junto com um fungo da ordem Basidomycete. Nas amostras de terra, foram encontradas grandes variações nos minerais básicos. As quantidades se expressam em partes por milhão, o que poderia ter provocado tamanha alteração em uma área tão pequena. Além da família Johnson, existem outras pessoas na área que testemunharam a aparição do OVNI. Investigadores descobriram aproximadamente 40 pessoas na região que avistaram o estranho objeto naquela ocasião. Nos dias seguintes ao contato, as ovelhas da família apresentavam-se muito agitadas, correndo rapidamente para o abrigo e evitando o local onde se deu o pouso. Qual a sua opinião sobre este caso? Deixe seu comentário, inscreva-se no canal